Olá, eu sou o professor Wallace, estou publicando novamente mais um vídeo sobre álgebra linear. E o tema desse vídeo será espaço e subespaço vetorial. Primeiro vamos falar um pouquinho do que é um espaço vetorial, para nós podermos compreender o que é um subespaço vetorial. A definição de espaço é a seguinte: um conjunto V, um conjunto de vetores, chamado V, munido de uma adição e de uma multiplicação por escalar, é um espaço vetorial real em R, se qualquer vetor U, vetor V, vetor W, nesse conjunto de vetores V, e para todos alfa e beta, que são esses escalares pertencendo a conjuntos reais, as seguintes propriedades são válidas. A primeira propriedade, acompanha com o cursor do mouse, com a setinha do mouse, lembra muito a propriedade comutativa, que nós vemos lá desde do ensino fundamental, que diz o seguinte: se eu somar o vetor U, se tiver um vetor U e um vetor V, se eu somar o vetor U mais o vetor V, é a mesma coisa que eu somar primeiro o vetor V com o vetor U. Próxima propriedade diz o seguinte: se eu tiver três vetores, soma de três vetores, se eu tiver lá o vetor, então, U, V e W, conforme está apontando a seta do mouse, daí eu somo primeiro o vetor V com o vetor W, e por último eu somo o vetor U. A resposta é a mesma se eu somar o vetor V com o vetor U primeiro, e por último somar o vetor W. Próxima propriedade, existência aí de um vetor nulo. Se eu somar com qualquer vetor, no caso do nosso exemplo, 0, Então, se eu falo no vetor nulo no R3, seria 0 para x, 0 para y e 0 para z. 0, 0 e 0. Então, se eu somar com qualquer vetor aí dentro desse espaço, eu vou ter, então, o próprio vetor. Tá? Existe, então, o zero pertencendo a esse conjunto V, chamado elemento neutro da adição, tal que 0 mais qualquer vetor é o próprio vetor que ele somou. Para qualquer U aí também pertencendo ao conjunto V. Voltando aqui ainda, uma propriedade muito parecida aí com a propriedade aí também aí na matemática, na aritmética. Vamos lá. Então, sendo alfa e beta dois escalares, como a gente viu no slide anterior, alfa e beta, que estão pertencendo a conjuntos reais, se eu multiplicar então alfa e beta por conjunto U, multiplicando primeiro o beta e o resultado multiplicando por alfa, é a mesma coisa se eu multiplicar só o alfa pelo beta e depois esse resultado multiplicar pelo vetor U. Tem que ser igual. Se eu tiver alfa, U, vetor U mais V, dentro do parênteses, conforme mostra aí na tela, é a mesma coisa que se eu pegar o vetor alfa multiplicar por V e o vetor alfa multiplicar por U. Propriedade distributiva, muito parecido lá que a gente aprendeu já no ensino fundamental. Mesma coisa se eu tiver alfa mais B e o vetor U, propriedade distributiva também. Então seria alfa vezes U mais beta vezes U. Tá? E existe também um elemento neutro aí, que é o 1. 1 multiplicado por qualquer vetor, da mesma coisa com o 0 somando, o 1 multiplicado, E não posso esquecer que a oitava propriedade é muito importante. Para todo U existe um oposto, aí que eu estou chamando de menos U. Então, sempre vai existir um oposto. Existe um elemento oposto, um vetor pertencendo aí ao conjunto V, tal que, se eu somar esse vetor pelo oposto dele, sempre vai resultar em 0. Tá? É a mesma coisa aí na aritmética, a ideia dos números inteiros que a gente já conhece. Então, essa é a ideia do espaço vetorial. Ele só pode ser um espaço vetorial lá no R se ele obedecer todas essas propriedades. E dentro do espaço existe um subespaço. Daí você olha essa ideia aqui, é bem parecido com a ideia do conjunto. Então teria um conjunto maior, que seria Rm, esse R pode ser R2, pode ser R3, tá? R4. E dentro desse espaço eu vou ter vários subespaços. Mas para ser um subespaço, ele tem que obedecer agora não somente as 8, Se ele vai ter que obedecer 3 propriedades, ele vai ter que estar dentro de 3 propriedades. Então a definição diz o seguinte: desde que seja alfa
Desde que alfa seja um número real. Vou pensar assim, tira esse seja daqui. Desde que alfa seja um número real, qualquer W em um subconjunto não vazio de Rm, satisfazendo essas três condições. Um elemento de W multiplicado por alfa é um elemento de W. A gente vai mostrar daqui a pouco aqui no exemplo. A soma de dois elementos quaisquer de W ainda é um elemento de W. E a existência de um vetor nulo. Então, daqui, eu não coloquei, mas existe um vetor. Aqui já é em azul, eu já tenho subespaço vetorial dentro desse grupo do Rm. Então, suponhamos que eu tenho um vetor, pode ser, vou classificar ele aqui onde eu estou apontando, o ABC, como vetor U, e esse vetor DEF, vou trabalhar ele como se fosse um V. Suponhamos que. Então, se eu pegar um escalar alfa e multiplicar pelo vetor U, eu tenho que ter ainda dentro desse conjunto o vetor que corresponde, que seria alfa A, alfa B e alfa C. Okay? Mesma coisa esse vetor que eu estou nomeando aqui agora, de D, circulando aqui com o mouse, que é o DEF, então seria o que? Alfa D, alfa E e alfa F. Eu teria que encontrar ele dentro do próprio subconjunto. A mesma coisa é verdade também para a soma. Então, alfa mais D, B mais E e C mais F para Z. Então, isso também tem que estar lá dentro. Vamos falar de um exemplo. Aqui, quais os seguintes subespaços conjunto W a seguir são subespaços vetoriais de R? Então, vamos começar pelo exemplo A, que diz o seguinte, que x, y, z pertencendo x, y, z tá o quê? X menos z igual a y. Vamos ver se ele é ou não um subespaço do R. E o W, x, y, z, para qualquer x, y e z pertencendo aos racionais. Daí a gente tem que estudar também os conjuntos lá, desde o fundamental, no nono ano, lá do fundamental, primeiro colegial, a gente faz uma revisão geral disso aí. Então, no caso apotético, eu poderia usar número, mas números poderiam ocorrer exceções e eu, trabalhando só com uma amostra numérica, isolar algumas exceções. Para isso não acontecer, para generalizar, a gente usa álgebra. Até porque o nosso tema é álgebra linear, né? Então não tem por que trabalhar de forma aritmética aqui. Bom, então eu nomeei o meu vetor U por x1, x1 menos E1. Por que x1 menos E1? Porque se o meu x vai ser x1 e o z vai ser z1, o y vai ser x1 menos E1. Okay? Mesma coisa, V, vetor V, x2, x2 menos E2 e z2. Okay? Elemento nulo, existe? Existe, porque se x for igual a zero e z igual a zero, primeiro elemento zero, segundo zero, 0 menos 0 dá zero, y pode ser zero, então, vai ser zero. Então, existe o vetor nulo, os três termos vão ser zero. Okay? Se tivesse uma soma aqui em nenhum deles, possivelmente com o número natural ou qualquer outro número não daria. Teria que ser entre eles mesmo essa soma para poder sempre ser zero. Okay? A adição, 1 mais v. Então, vamos lá. Somei x1 mais x2, está aqui. x1 menos e1 mais x2 menos e2. Já fiz aqui os termos semelhantes próximos um do outro. z1 mais e2. Se eu colocar agora entre parênteses o termo do meio, eu vou ter que x1 mais x2 menos, abre parênteses. Como daí eu faria uma distributiva com menos 1, eu já coloquei ele positivo, z1 menos z2. Vamos ver se isso é verdade. Primeiro termo não é x1 mais x2? Aqui no meio, no y, seria x1 menos... tá. E aqui, o z não seria z1 menos z2? Aqui ficou z1 menos z2 também, aqui no meio. Então, confere que esse é o primeiro termo, que é o meu x, menos o meu z, que é igual a z. Então, isso aqui justifica, até aqui justificaria ele ser um espaço vetorial, mas todos os três tópicos têm que ser verdade. Agora, por escalar, a mesma coisa. Eu fiz aí a multiplicação pelo escalar alfa, tá? Depois aqui no elemento y eu fiz a distributiva, né? Então alfa vezes x e alfa vezes menos z. Então daí eu confiro, o primeiro termo aqui x é alfa x, o meu último termo z é alfa z. Então tá verdade, ó, o x, que representaria alfa x, menos alfa z. Até esse terceiro é verdade. Então, elemento nulo, adição e multiplicação por escalar, confere ser ainda elementos pertencentes ao conjunto W. Portanto, é um subespaço. Vamos para o próximo exemplo. O vetor W, o conjunto aqui W, é x, y, z.
então, para qualquer x, y e z pertencendo às racionais. Daí lembrando que o x vai ser racional, o y tem que ser racional e o z também tem que ser racional. Ok? Bom, então vamos na nossa soma. x1 mais x2 resultaria no número racional, y1 e y2 resultaria no número racional e z1 e z2 resultaria no número racional. Ah, só lembrando aqui, o elemento nulo vai existir porque 0 é um número real e dentro dos números reais está o conjunto, não escrevi aqui especificamente, mas dentro do conjunto dos reais está os racionais, o que não pode acontecer ao contrário, tá? A gente querer colocar o real dentro dos racionais, a gente vai ver daqui a pouco. Bom, verdade, pois a soma de dois números racionais é um número racional, então vamos pegar o exemplo aqui do x1 e x2, se eu somar o x1 mais x2 eu vou ter um número racional, ok? Multiplicação por escalar falso, por quê? Vamos imaginar o seguinte, é que eu falei, dentro do conjunto dos racionais, eu tenho o conjunto dos números naturais. Então vamos imaginar o número 1, por exemplo. Se eu multiplicar por um número racional que está fora do conjunto dos racionais, automaticamente eu deixei de ter um número, racional. Passei a ter então, porque 1 multiplicado por π, que é o número racional, é π. Então eu tenho agora um número irracional. A mesma coisa se eu multiplicasse por raiz de 2, raiz de 3, ou qualquer outro número irracional. Então automaticamente então isso torna-se falso, ele não ia pertencer ao conjunto dos racionais, que é o que ele define aí. Então essa situação nós não temos um subespaço em R, ok? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo, prometo publicar mais um. Próximo, a minha intenção é fazer de resolução de exercício e também de espaço de base e combinação linear. Se alguém tiver algum interesse em entrar em contato, meu e-mail é wallace, com W e 2 L's, wallacejg@gmail.com. Eu agradeço pelos minutos que nós passamos juntos.